Olá, meu povo, mais um pouquinho de Profa Marisuzi aí na área, vindo trabalhar com vocês a redação. Escolhi hoje os textos, resumo e resenha. Você pode me perguntar assim, para onde que eu vou usar esses textos? No seu dia a dia, como aluno de um ensino médio, aluno de Fundamental 1, Fundamental 2, como um acadêmico, ou até muitas vezes no seu mercado de trabalho. Resumo faz parte do nosso dia a dia e da nossa organização. Quem gosta de estudar muito, precisa absorver muito conhecimento, não pode esquecer o conteúdo, principalmente você que é um vestibulando. Esse texto é extraordinário, o resumo. E a resenha não fica muito atrás, né? Ele tem uma característica um pouquinho diferente do resumo, nós veremos a seguir, mas ele faz parte do nosso dia a dia. A primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte: não é porque é um resumo e que você vai ter um texto de apoio ali para poder estar partindo dele o seu resumo, que tiro de você a responsabilidade de conhecer o mundo onde você está inserido. E para isso, nós temos aí a leitura bem apurada desse mundo como um fator divisor de águas. Quando você precisa fazer um resumo e você conhece o ambiente onde você está inserido, aquele texto ele vai fazer parte deste cenário e você, ao ter que resumi-lo, saberá o que é mais, o que é menos importante, o que é mais e o que é menos relevante. Ok? Queridos, onde que aparece geralmente os resumos para gente? Quando o assunto é uma prova para ingressar num curso superior, vestibulares. Vestibulares, dependendo de onde você vai fazer, traz ali como uma possibilidade, tanto o resumo quanto a resenha. Não apenas eles dois, mais outros, né? Várias outras tipologias e gêneros também. Mas ele está sendo aí bastante aproveitado nos últimos anos, né? Principalmente o resumo. A resenha geralmente é um texto que você vai utilizar mais dentro de uma sala de aula, né? Um professor pedindo uma resenha sobre um determinado livro, um determinado filme, uma determinada literatura ou até mesmo uma leitura de um artigo, ok? No cenário dos vestibulares, o que eu chamo a sua atenção? Esse resumo ou essa resenha, eles podem partir, por exemplo, de uma solicitação feita de uma obra literária para ser estudada, né? Então vamos lá, você está fazendo um vestibular, você é candidato a um vestibular e esse vestibular ele estipulou para vocês, por exemplo, a leitura de Lucília, o Ateneu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, assistir a um filme tipo Olhos que Condenam. Aí você chega lá no momento da prova e aí você abre a prova de redação, dá de cara com a seguinte proposta: faça um resumo de até 10 linhas sobre o filme Olhos que Condenam. Aí você fala, uau, não assisti Olhos que Condenam. Danou-se, né? Literalmente o problema começou. Por quê? Se você não leu, se você não assistiu, se você não tem conhecimento daquela obra, como que você vai resumir, né? Aí você fala, Mari, mas isso é comum? Não, o mais comum é eles darem para vocês um texto de apoio e a partir desse texto de apoio vocês terem que resumi-lo. Então, daqui a pouquinho estarei apresentando para vocês uma proposta que a Universidade Federal do Paraná fez como exemplo, ok? Queridos, quando nós temos um resumo, nós também temos que saber, vou começar por ele, depois nós vamos para a resenha, nós temos que saber que ele tem as suas próprias características, né? Quando eu estou fazendo um texto, ele tem elementos, ele tem ali vamos dizer assim, as exigências próprias da estrutura para caracterizá-lo como aquele texto. No caso de um resumo, o que eu preciso saber tanto para elaborar quanto para identificar um resumo? Vamos lá. Você percebe ali a primeira característica, ele é um texto técnico. O que significa um texto técnico? Significa aquele texto engessado,
mais ou menos, tá? Para você aí se situar. Ele recebe ali quase que um molde e você vai completar esse texto. Por isso que ele é chamado de texto técnico. Aí você fala assim, Mari, mas o texto, por exemplo, dissertativo e argumentativo, ele não é caracterizado como um texto técnico? Não, por quê? Porque ele tem mais aí, você tem mais uma liberdade, você tem aí que obedecer, né, uma sequência textual, isso você não pode fugir, mas esse texto, ele depende mais de como você irá montá-lo, a organização que você irá colocar nesse texto para trazer a ele coerência, trazer a ele fluidez. No caso do resumo, você tem que se preocupar também com essa coerência, com essa fluidez, mas ele é um texto mais objetivo, ele sai da linha subjetiva, né? Mari, mas então você quer dizer para mim que, por exemplo, um redator, ao ler o meu texto, ele obrigatoriamente vai ter que gostar do que leu? Não, tem uma pitadinha aí de subjetividade, tá? Mas a chance é menor disso acontecer, o redator gostar ou não gostar. Você obedecendo as características, você obedecendo a organização, você já tem aí mais de meio caminho andado, ok? Bom, o que eu preciso apresentar neste texto que faz parte dessa questão do texto resumo? A primeira coisa, você, ao fazer um texto resumo, é muito bom você lá no parágrafo, né, que vai compor a primeira parte desse texto, que na verdade você pode, dependendo do tamanho desse resumo que você vai fazer, elaborar, vamos supor que seja um resumo de 10 linhas. Você não precisa distribuir em parágrafos, você pode fazer num parágrafo só, tá? Agora, esse texto, ele é subdividido em partes. Na primeira parte, o que você vai fazer? Você vai apresentar a obra que será resumida. Por exemplo, se você estiver resumindo um livro, tá? Quem é o autor? Quantas páginas tem? Quantos capítulos? Quais são os capítulos mais, os menos importantes, né? Eu trouxe aqui um modelo, né? A obra Maus, né? Muitos jovens gostam dessa leitura, né? Eu vi muitos elogios dessa obra e eu estou colocando aqui só como um modelo para você observar esse primeiro momento. O que você faria? Você apresentaria esse texto para o leitor, tá? Quem escreveu? Por exemplo, colocar em que momento essa obra foi elaborada, né? Foi feita. Então, essa apresentação, ela compõe o corpo desse texto, num primeiro momento. Bom, a linguagem. Mari, eu preciso rebuscar, eu preciso trazer uma linguagem culta para o meu texto? Precisa. Inclusive, se a obra tiver uma linguagem informal, você precisa trazê-la para a formalidade. Se esse texto estiver escrito na primeira pessoa, você fará o seu resumo na terceira pessoa. Então, são características peculiares desse texto, o resumo, ok? Bom, nós temos outras. Você percebe ali que ele fala da autonomia. Mari, eu preciso usar as mesmas palavras de quem escreveu aquela obra que eu estou resumindo? Não, bem pelo contrário. Você nem deve fazer isso, porque senão vai dar aquela sensação de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, essa autonomia que a gente fala é você entender a obra, você abstrair aquilo que é importante, é relevante, e você colocar com as suas palavras dentro daquele espaço esperado pelo vestibular, pelo professor, pela professora, ou seja, para quem você estiver fazendo este texto. Agora, cuidado, é um texto que o redator ele precisa perceber que você foi o autor do rascunho, tá? Desculpa, do resumo, ok? Nós temos aí também um outro detalhezinho que é a organização desse texto no que tange assim. Muitas vezes o aluno ele fala assim, Mari, a obra que eu estou resumindo, ela foi escrita numa situação não linear, numa estrutura não linear. Ela começa de trás para frente. Na hora que eu for fazer o meu resumo, eu tenho que obedecer a essa organização? Se é resumo, tem que obedecer.
tá? Você está resumindo, por exemplo, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí você sabe que lá é não linear. O livro você abre e dá de cara com a morte do personagem, né? Depois você vai caminhando e você vai chegando à infância, tá. O que eu coloco? Vou resumir Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obrigatoriamente você vai começar da mesma forma que o autor da obra, ou seja, da morte para o nascimento, tá? Outro fator importante, a sua opinião, ela não pode aparecer nesse texto. Poxa, Mari, mas eu estou lendo uma obra, ou estou ou assistindo a um filme que eu não concordo com o que está nele. Mas eu tenho que resumir esse livro, eu tenho que resumir a esse filme. Não pode apresentar a sua opinião. Se você apresentar a sua opinião, você vai estar fugindo aquilo que lhe está sendo proposto, tá? Então, o resumo, ele não carrega a opinião daquela pessoa que escreve, tá? A opinião, ela é a do texto de apoio, do autor do texto de apoio, ok? Queridos, se nesse texto que você estiver resumindo, estiver exemplos, também você não precisa colocar no seu resumo, salvo se esse exemplo ele for muito importante, muito relevante, é uma coisa assim que compõe aquele momento, ok? Aí eu vou dar para vocês aqui algumas ideias. É óbvio que isso aqui vai depender muito, né, do que você está fazendo, para quem você está fazendo, em que momento você está fazendo. Vamos supor que você vai ter que resumir essa obra que eu falei, Maus, né? E só que você só tem apenas 2 horas para fazer a leitura do livro e o resumo. Claro que não vai ter como você fazer 3 leituras sobre essa obra, né? Dessa obra. Por quê? Porque senão você não vai conseguir obedecer a essa tarefa dada. O que acontece? Às vezes o aluno ele fala, Mari, mas eles poderiam fazer isso? É isso que eu acabei de falar. Você está fazendo um vestibular, ele especificou, ele determinou algumas obras para serem lidas, eles não vão disponibilizar essa obra para você lá na hora da prova. Então, entende-se que você tem conhecimento, você já se familiarizou com essa obra, tá? Aí lá na hora, é óbvio também que você não vai conseguir fazer uma segunda leitura das partes mais importantes, salvo se eles derem trechos da obra, aí é diferente. Agora, Mari, eles não deram trechos, eles simplesmente falaram assim, a partir do filme reportado no edital Olhos que Condenam, faça um resumo de até 10 linhas, tá? Então, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai ter que ter aí a ciência de que essa ação aqui, né, a ação da leitura, 1 ou 2 ou 3 leituras, isso você já deve ter feito no momento anterior ao da prova. Mas, Mari, cheguei ali na hora da prova e eu tenho um texto de 40 linhas. E eu tenho um tempo bom para fazer essas 3 leituras. Então, eu te aconselharia você seguir isso aqui. Por quê? Quanto mais você ler essa obra, esse texto, mais você vai ter ciência daquilo que é mais e menos importante para depois apresentar nesse resumo, ok? Então, olha lá, Mari, eu tenho tempo hábil, eu gosto da primeira leitura para se familiarizar, na segunda para tirar as ideias principais e na terceira, literalmente, para você fazer o grifo, né, daqueles trechos mais importantes dentro daquilo que você já disse, é importante. Porque muitas vezes o que acontece? Nós temos um monte de informações, um monte, e todas elas são relevantes. Mas o espaço não está me dando liberdade para eu colocar todas. Eu ainda vou ter que selecionar mais, eu vou ter que peneirar mais, né? Então aí tá uma dicasinha, é óbvio que você vai seguir assim, na medida em que você achar interessante e também demandar o seu tempo ali, ok? Aqui vou colocar para vocês um exemplo de um resumo que foi solicitado pela Universidade Federal do Paraná. Era um texto de mais ou menos umas 40 linhas, eu não contei, vamos ler juntos aqui, né?
E as pessoas tinham ali, os candidatos tinham que resumir esse texto em até 10 linhas, tá? Na prova, se você procurar essa prova, você vai encontrar apenas o título e o texto. A ilustração, eu que tomei liberdade, coloquei ali, até mesmo para a gente fazer aqui já, né, uma familiarização do texto que nós iremos ler. O texto a seguir, que é o texto que foi usado pela universidade para os alunos estarem a partir dele resumindo, é um texto que ele foi publicado na revista Super Interessante, lá em 2002, e ele traz no seu corpo a ideia de Lomborg. Quem que é Lomborg? É um dinamarquês. E Lomborg, ele faz uma leitura sobre a humanidade e o meio ambiente de uma maneira um pouco diferenciada. Ele coloca aí, já vou fazendo aqui, né, o spoilerzinho do que nós vamos ler, ele coloca ali diante do texto dele que entre o meio ambiente e o ser humano convém a gente cuidar mais do ser humano, porque o meio ambiente ele vem na sequência, tá? Então, a gente vai aqui usar esse texto de apoio que foi apresentado pela Universidade Federal. Nós iremos ler, tomar conhecimento, nos familiarizarmos. À medida em que nós estivermos nos familiarizando, eu quero que você aí mentalmente, ou se você tiver com uma caneta, né, em um pedaço de papel, já vá apontando aquilo que você fale, assim, olha, Mari, isso seria mais legal, isso seria menos legal, para a gente depois, na hora que eu expor um texto que eles consideraram bom, para vocês verem mais ou menos como que vocês se sairiam caso vocês estivessem diante dessa proposta, ok? Então vamos lá. Dentro do texto é tudo mentira, num primeiro momento a apresentação, tá? Então olha lá. Há 3 anos, quando decidiu escrever um livro questionando os dados que sustentam as causas ecológicas, o estatístico dinamarquês Lomborg mal poderia imaginar a fúria que seu trabalho iria despertar entre os ambientalistas. Best-seller na Europa e nos Estados Unidos, o seu livro O Ambientalista Cético, inédito no Brasil, defende que, tanto do ponto de vista ambiental quanto social, o planeta nunca esteve tão bem e que a tendência é só melhorar. Computando análises estatísticas de governos, da ONU e de outros institutos de pesquisa, Lomborg afirma que a humanidade não precisa se alarmar com o efeito estufa, os buracos da camada de ozônio e a chuva ácida ou o desmatamento da Amazônia, para citar algumas das causas dos ecologistas. Ele acredita que os governos e a iniciativa privada já estão agindo para corrigir os estragos cometidos contra a natureza e acusa de apocalípticos e inconsistentes os que discordam da sua análise. Eis algumas declarações polêmicas de Lomborg. Então, nesse primeiro momento, você viu que a revista Super Interessante, ela abriu explicando que Lomborg é um dinamarquês e que ele publicou algo que os ambientalistas tiveram aí um certo repúdio, tá? Nós vamos agora a essas declarações de Lomborg, vamos ver o que ele fala. No caso de países emergentes, garantir as necessidades básicas da população, produzir bastante comida pode ser mais importante que o meio ambiente. É verdade que o número de famintos vem caindo no mundo, mas ainda precisa cair mais. De acordo com a ONU, em 2010 ainda haverá 680 milhões de famintos no planeta. Aí você vai falar, Mari, você fez um vídeo em 2020 colocando um texto que traz uma ideia de 2010. Eu peguei um exemplo que já caiu no vestibular, tá? Então vamos lá. E, além de tirar as pessoas da pobreza, é preciso garantir saúde e educação. Apenas quando você não tem que se preocupar em conseguir sua próxima refeição, é que pode começar a se preocupar com o ambiente. Isso aqui é uma ideia de Lomborg. Você está lendo isso e você é a favor do meio ambiente, você vai falar, Mari, ele me irritou. Respira, calma, não se mete na conversa do Lomborg e continua entendendo qual era a intenção dele, ok? Se quisermos que uma floresta permaneça intocada, essa será uma grande vantagem para muitos animais, mas uma oportunidade perdida para plantar comida. Olha a ideia do Lomborg, ok? Continuamos. O que deve nortear as decisões que afetam o meio ambiente são os direitos dos seres humanos e não dos animais.
As pessoas debatem e participam dos processos decisórios, enquanto pinguins e pinheiros não. Logo, o nível de proteção que essas espécies receberão vai depender das pessoas que falam em nome delas. E como algumas pessoas vão valorizar mais algumas plantas e animais, esses não podem receber direitos especiais em detrimento do direito de outros seres humanos. Isso pode parecer egoísta da parte do homem, mas é importante notar essa visão antropocêntrica não consiste automaticamente em negligenciar ou eliminar outras formas de vida. Os homens são tão dependentes de outros seres vivos que muitas espécies terão seu bem-estar garantido. Se eu pudesse escolher o melhor ambiente para viver, teria nascido agora mesmo ou um pouco mais no futuro. As pessoas se imaginam num ambiente intocável, na pré-história, mas esquecem que a média de vida por lá era de apenas 20 anos. Olha que argumento forte o dele, tá? A luta por comida era dura e muitas vezes a natureza era nossa inimiga, de novo. Se você olhar a história, não vamos tirar a razão do Lomborg, tá? Somente hoje, quando contamos com a tecnologia para viver, em média 67 anos, podemos nos preocupar com a preservação. Ao mesmo tempo, somos 6,2 bilhões de pessoas no planeta, marchando para 9 bilhões em 2050, o que certamente causará problemas. Contudo, acredito que a vida poderá ser melhor. Olha lá, foi publicada na Super Interessante já em julho de 2002. Mário, o texto do Lomborg pode ter coerência, pode ter uma linha argumentativa boa, mas eu continuo discordando dele. Eu acho que o ser humano, ele precisa cuidar do meio ambiente. Volto a reforçar para vocês. A gente, por mais que a gente queira colocar a nossa opinião, se é resumo, não pode, tá? Então, assim, o que eu aconselho? Você ficou irritado, né? Você teve ali alguma coisa aguçada para falar bem ou até mesmo falar mal, tá? Cuidado. Resumo não te dá essa liberdade, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês um texto que foi considerado bom, depois eu vou fazer aí algumas observações em cima dele, tá? E aqui foi um texto que, na ocasião, tá? Eles não falam qual foi a nota, mas eles dizem que entrou nessa classificação, um texto bom, tá? Para resumo, tá? Então a pessoa que fez, ela escreveu o seguinte: conforme o texto retirado da Super Interessante, o livro publicado por Lomborg vem despertando críticas pesadas dos ambientalistas. Em sua obra, Lomborg afirma que não há necessidade de preocupação com os desastres ambientais que vêm ocorrendo, pois, segundo ele, o ambiente global está bem e só tende a melhorar. Em suas declarações, ele defende que não é racional nos preocuparmos com os animais e florestas, enquanto há milhares de pessoas passando fome. Parou. Você fala assim, Mari, você falou que a pessoa não pode usar a primeira pessoa. Isso. Então, o que ela poderia ter posto aqui no lugar desse verbo, né? Dessa conjugação verbal? Poderia ter feito assim. Em suas declarações, ele defende que o ser humano não precisa se preocupar com animais e florestas, enquanto houver indivíduos passando fome. Tá? Lomborg também admite que enxerga os problemas em função do crescimento acelerado da população, mas que, mesmo assim, se dependesse dele, escolheria nascer agora ou mais adiante, quando, segundo o autor, a vida seria ainda melhor, tá? Mari, você falou que você ia fazer algumas observações, então a primeira observação é com relação à primeira pessoa, não teria necessidade. E um outro detalhezinho aqui é que eu, Mari, se eu fosse avaliar esse texto, eu gostaria muito de ter ali o livro do Lomborg, tá? Então, o que acontece? Aí você fala, Mari, mas a pessoa não tinha linhas para citar o livro, ou então colocar a data que a obra foi publicada, né? Pelo menos a matéria da Super Interessante. Aí entra aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, otimização do espaço, tá? Então, o que eu coloco? Muitas vezes, se essa pessoa ela tivesse diminuindo um pouquinho mais a letra, aí você fala, Mari, vou diminuir, só toma cuidado para a letra não ficar ilegível,
tá? A letra ficou ilegível, não tem como, o redator não consegue, tá muito pequena, aí é 0, tá? Agora você tem uma letra mediana, dá para você reduzir um pouquinho para otimizar esse espaço, é uma boa pedida. Talvez se essa pessoa tivesse feito isso, não sei, porque não tem o texto dela manuscrito, né? Ele tá digitado, né? Então eu tenho a letra mais de um computador, mas é uma ideia que eu tenho, né? Que pode servir para você. Às vezes a sua letra, ela dá para fazer essa dinâmica. Então, dentro desse exemplo, eu faria isso, ok? Observando, sem descuidar, para o meu texto ficar aí com um tamanho coerente de letra, ok? Aqui eu chamo a atenção de vocês para alguns erros que são comuns eles aparecerem em resumos e que vocês vão tomar cuidado com relação à questão da generalização. Observe que nós temos aqui um ponto de vista do Lomborg. Eu não posso aqui generalizar. As pessoas que são contra o meio ambiente querem voltar para pensar. Não, cuidado. Eu só vou generalizar se o texto que eu estou ali resumindo houver generalização, porque a generalização não vai ser sua como uma pessoa que está resumindo, e sim do texto de apoio, tá? Cuidado para não deixar de apontar informações muito importantes. E por último, volto a reforçar para vocês, não deem opinião. Por mais que você se sinta estimulado, queira, tome cuidado, ok? Queridos, fechamos o resumo, tá? Agora eu aproveito e vamos para a resenha, porque eu vou aproveitar todo esse contexto e colocar para vocês aí o que difere essa resenha, ok? A resenha é um texto mais tranquilo no sentido assim, se eu ali, né, me sentir estimulado, ou mesmo se eu não me sentir, eu preciso colocar a minha opinião diante daquela situação, tá? Então ele é um texto crítico. Eu posso colocar aspectos positivos e aspectos negativos. Aí você fala, Mari, mas eu só tenho a elogiar. Faz de conta que eu esteja resumindo um filme e eu só tenho elogios para esse filme. Isso é uma crítica? É uma crítica positiva, tá? Mari, mas eles querem que eu coloque aspecto positivo e negativo. Então isso vai ter que estar especificado lá, ok? Com relação ao linguajar, também na terceira pessoa, ok? Se houver erros gramaticais, traga para a linguagem padrão, para a norma culta, tá? E no caso da resenha, você não precisa obedecer a organização do texto de apoio. Mari, estou resenhando a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu quero colocar numa organização linear, sem problemas, ok? Aqui dentro da resenha eu chamo a atenção de vocês, tá? É uma estrutura que eu dou de conselho, eu faria assim, tá? Uma resenha, se ela for uma resenha curta de até 10 linhas, não precisa você fazer mais do que um parágrafo, só que ele tem que estar dentro dessa organização, as 3 partes. Quais partes? Num primeiro momento, você apresenta a obra, tá? Olha, Mari, eu vou resenhar a obra O Pequeno Príncipe, né? E aí eu quero dizer que ele foi trazido para um filme num linguajar infantil, que é para atender a qualquer público. Ele foi muito bem aproveitada as cores, as imagens, né? O linguajar bem acessível para qualquer idade. Eu apresento essa obra. Primeiro eu apresento. Depois o que eu vou fazer? Eu vou resumir o que tem dentro dela. Aí você fala assim, Mari, então peraí, você está dizendo que dentro da resenha eu posso colocar o resumo? Pode. Agora, nunca dentro do resumo coloque resenha, porque a resenha tem o quê? Crítica, tá? Você trouxe a crítica para o resumo, texto zerado. Então, olha lá, eu apresentei a obra, agora eu vou fazer o quê? Eu vou trazer esse resumo comentando, colocando a minha crítica, ok? Então, isso aí é composta da segunda parte desse texto, ok? Num terceiro momento, eu vou fazer o que a gente fala de recomendação.
Só que essa recomendação, ela não poderá aparecer na primeira pessoa. Ué, Mari, mas se é para eu recomendar, eu não vou aparecer? Queridos, você vai ali, por exemplo, faz de conta que o filme, tá? Vamos colocar o filme, não falou nada do linguajar, né? Não falou nada da faixa etária. Nunca vi isso acontecer, mas vamos lá, vai que, tá? Não tenha falado. Aí você assistiu e você vai resumir. Resumir, você não coloca nada. Resenhar. Na hora que você resenhar, você pode colocar. É um filme acessível a qualquer idade, tem um linguajar bem articulado, não contém cenas proibidas, censuradas. Então, você vai ali, por exemplo, explicar, recomendar, tá? Ah, Mari, tem cenas que são cenas censuradas para menores. Opa, então você, na hora que você for fazer a recomendação, você vai dizer uma faixa etária adequada. Por quê? Porque pode ter cenas que não sejam apropriadas, por exemplo, para um público infantil. Então, há dentro dessa recomendação essa liberdade, ok? Queridos, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, tanto o resumo quanto a resenha, eles não poderão ficar maior do que o texto original. Tranquilos? Espero ter ajudado vocês mais um pouquinho para aqueles que vão fazer um vestibular ou então precisam fazer um resumo, uma resenha no seu dia a dia. Aconselho treinarem, tá? Porque resumo e resenha parece ser muito fácil de fazer. E o é, mas quando você domina esses textos, ok? Um beijão, um forte abraço, continue se cuidando e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe o seu likezinho, seu okzinho, compartilhe e até a próxima, se Deus assim permitir.